Você achou? Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou. Mas Pedro, não é um versículo pequeno? Vamos repetir. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e... Por gentileza, pode tomar sua cena. Irmãos, só sua atenção para cá. Essa passagem bíblica é algo fenomenal, tremendamente profunda demais. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro histórico. E por que histórico, pastor Adilson? Porque no capítulo de número 1, Jesus, o doutor Lucas fala sobre a ascensão aos céus de Jesus. No capítulo de número 2, fala sobre a descida do Espírito Santo. No capítulo de número 5, fala sobre a igreja ser reconhecida na Antioquia da Pisídia. No capítulo de número 8, fala sobre a perseguição à igreja. No capítulo de número 9, fala sobre a conversão do apóstolo Paulo. No capítulo de número 10 ao capítulo de número 28, vai falar da primeira e segunda viagem missionária de Paulo. Mas dentro desse apanhado histórico que eu trouxe aqui nessa manhã, que vai me chamar a atenção, que vai entrar uma história de uma costureira. Naturalmente você vai olhar para o livro de Atos dos Apóstolos, com tantos fatos históricos, você vai estranhar de cara o fato de contar a história de uma costureira. Mas é interessante porque a costureira que a Bíblia vai contar a história, e eu quero sua atenção para cá, por gentileza, no capítulo de número 9 que lemos, vai dizer que ela vem de uma terra conhecida como Jope. Se nós olharmos a terra de Jope, ela era uma terra manchada, uma terra mal vista, desde o Antigo Testamento. Porque certa vez Deus deu uma ordem profeta para poder ir a Nínive, e esse homem vai a Jope pegar uma embarcação para poder fugir da sua missão. Então esse homem vai pagar para ir para longe da vontade de Deus. E aqui eu já quero trazer uma aplicação para a nossa vida, que muitas das vezes fazemos como Jope. Nós vamos para as Jopes da vida, e nós pagamos as passagens para ir para longe da vontade de Deus. Mas essa história ela ficou manchada, porque é um pregador que não queria ver a conversão de um povo que Deus tinha dado a sua missão. Mas a vontade de Deus prevalece no final da história, porque a Bíblia vai dizer, que você conhece a história, que o maior avivamento que houve no Antigo Testamento foi a cidade de Nínive, porque se converte do menor ao maior. Só que aqui a história está manchada, João. E por que manchada, pastor? É porque um profeta, ele vai pagar para ir para longe da presença do Eterno. E agora o tempo vai passar. Aproximadamente 1000 anos se passam. E a cidade de Jope, ela vai passar pela mão dos gregos, vai passar pela mão dos judeus. E a palavra de Deus vai dizer que, no capítulo de número 9, que acabamos de fazer a leitura, a Bíblia vai dizer que havia nesta cidade uma discípula. E é interessante que a Bíblia Sagrada também em nenhum momento vai dizer, e nem vai dar a nomenclatura a uma mulher de discípulo. E o nome discípulo significa aluno. Ou seja, essa mulher era uma aluna. Essa mulher era uma eterna aluna da palavra de Deus. Era alguém que temia. Porque eu tenho costume de dizer nas minhas oportunidades, informação que não transforma, ela só informa. As informações que obtemos que não transformam a nossa vida somente vai informá-la. Agora, se eu venho com culto de consagração, se eu venho buscar a presença de Deus nesta consagração, eu preciso sair daqui diferente do que eu não. Se eu tenho contato com o livro sagrado, que é a palavra de Deus, eu preciso ter diferença na minha vida. As coisas precisam acontecer. Mas pastor, nem em todas as áreas acontecem, eu concordo com você. Porque existem áreas da nossa vida que Deus nem responde a tua oração. E segura aí que eu vou entregar tudo que ele me deu aqui. Porque a palavra de Deus vai dizer que ela era uma discípula. Era alguém que sentava para aprender. Porque muitos de nós queremos levantar para falar, mas não queremos sentar. Ela era uma discípula. E temos um problema. Ela era uma discípula. E a Bíblia vai dizer que ela era uma mulher cheia. Ela era completa. Não existia vazios dentro da sua alma. Você não entendeu? Eu vou melhorar. Porque muito de nós sabemos que é custo. Sabe? Nós passamos uma imagem de cheia. Passamos uma imagem
mente completa. Passamos uma imagem de alguém que não necessita mais de nada. Mas há um vazio na nossa alma. Quando a porta do quarto se fecha, quando você está distante do olhar da plateia, quando você olha para a sua vida e algo ainda não aconteceu o que você gostaria, você olha para dentro de você e há um vazio. E eu não falo aqui de um vazio simplesmente de muitas áreas, porque só basta ter um vazio de uma área na nossa vida para nos machucar. Existem pessoas que a lágrima prega mais do que sua voz dentro de um quarto fechado. Existem pessoas com o joelho dobrado no quarto, é o que Deus quer de você. Só que aqui tem um problema. Ela era alguém que era cheia. O texto vai dizer que ela era cheia. Mas ela era cheia de quê? O texto vai dizer que ela era cheia de boas obras. Só que aqui enfrentamos mais uma problemática, porque nem todo mundo que é cheio, manchoso de boas obras é completo no seu espírito. Ai, Senhor, é para você, é para mim. Porque muitas das vezes você é completo aqui, mas é vazio lá. Só que quem te vê é Deus. Quem te conhece é Jesus. Quem sabe é Jesus. É Jesus que conhece os teus passos. É Jesus que sabe o seu comportamento para a multidão e sabe o seu comportamento individualmente dentro de um quarto. E tem dia que a gente nem força, pastor Roberto, tem para dobrar os joelhos. Tem dia que nem a lágrima mais corre, porque você já tem olhado para a situação e tem dito, mas Senhor, porque acontece com A, acontece com B, mas não acontece comigo. E eu quero ir mais profundo. Eu sou como Dorcas, cheio de boas obras. Aí você diz, Senhor, eu vou à consagração, eu vou ao culto de domingo, eu participo do departamento A, do departamento B, mas eu continuo me sentindo vazio. Dorcas era cheia de boas obras. Vai dizer o texto que ela se importava do próximo. E aqui eu sei que Deus está falando com você, porque também está falando com ele. Porque tem dia que você é um sol, você dá calor para alguém, você dá luz. Mas quem dá calor e luz para você? Aleluia! Aí você olha para a tua situação como Dorcas estava cheia de boas obras, se preocupando com o próximo, mas a Bíblia vai dizer que ela adoece. O texto é bem claro, ela adoece. E quantos de nós não estamos adoecidos no físico, mas estamos adoecidos na alma? E eu não falo aqui como um psicólogo, porque não tem tal autoridade, nem como psicanalista, porque também não tem, mas eu falo como certo. Porque quantas das vezes nós estamos doentes na alma, porque olhamos, aparentamos e está tudo bem, mas quando estamos sozinhos, vai dizer o texto que ela também era alguém que se preocupava com o próximo, ela dava esmola. Quem sabe o seu sorriso vai maquiar, mas o que é mais bonito para Jesus é uma lágrima quando você está diante dele. Porque ele não está preocupado com a nossa eloquência. Você já pregou para Jesus? Quantas das vezes pregamos para Jesus nas nossas orações? Mas ele quer que é somente que você entenda uma coisa. Peça socorro quando precisar. Seja você quando precisar. Seja quem você é diante dele. Não dá para ser personagem. Nós temos uma mulher agora que o texto vai dizer que ela se preocupa, ela adoece. Só que quem deixa legado, a minha maior preocupação aqui nessa terra, é claro que gostamos de conforto, isso aí é fato. Mas a maior preocupação de quem serve a Deus é deixar um legado. Porque quem deixa legado pode morrer, mas os seus ensinamentos permanecem vivos. Você não lembra da sua avó, do seu avô, quando deixou ensinamentos para vocês que até hoje você guarda?
Um conselho, um colinho de mãe, que você hoje não tem mais. Um colinho de pai, puxão de orelha quando é necessário. Essa mulher, ela tinha boas obras, se preocupava com o próximo. Ela adoeceu e ela agora vai morrer. Só que o feito dessa mulher, olha que interessante. Seu nome, porque Lucas escreve Atos dos Apóstolos na língua grega, que é o Novo Testamento, e era a região de sua época. Dorcas era o nome grego. Tabita era o nome judaico. E interessante que entre Dorcas e Tabita, o significado do seu nome era o mesmo. Gazela, graciosa. Se Deus assim nos permite chamar ela nos dias de hoje, linda, perfeita, maravilhosa. Só que a aparência de Dorcas por fora era maravilhosa. E por dentro era mais bonita ainda. Porque era alguém que não vivia para si. Era alguém que vivia para aquilo que era ensinado. Ela era discípula. E aqui nós vemos um texto que vai dizer que ela era também costureira. Quer ver um exemplo? Para ser bem mais claro. Você lembra aquela roupa que você viu na vitrine do shopping? Você ficou namorando, não é do Victor, né? Foi lá, passou, o valor está um pouco mais alto. E aí você voltou, pensou em meter a mão no bolso e usar aquele cartão de crédito abençoado. E usar em 12 vezes sem juros. Só que aí você deu uma passeadinha lá no TikTok Shopping, na Shopee, olha eu fazendo propaganda. E você viu que o valor daquela roupa é a metade daquilo que tu viu no shopping. Aí você vai lá e aperta o play, como diz um amigo meu. Não pensa não, Vaso, aperta o play. E você compra aquela roupa. Só que o problema aqui não é comprar e nem pagar, pastor Roberto. O problema é a medida como ela vai vir. E aí você inteligentemente, você é crente, cheio do Espírito Santo, tem a sabedoria do alto, claro, vai pedir um número a mais, porque se pedir a menos não tem como fazer. Se vier um tamanho bem menor. Mas você vai pedir um número a mais, e se um número a mais, você, quando ela ficou grande, aí a quem você vai recorrer? Você vai entender agora. Dorcas era costureira. Ela ajustava as vestes daqueles que precisavam. Mas tem um problema, pastor Roberto, e qual seria o problema? Porque vamos supor que essa mesma roupa que você comprou, ela caiu bem, ficou no seu tamanho. Mas aí você veio para aquele evento na igreja que tinha um banquete abençoado. Você comeu além do que deveria, e você começou a forçar a sua costura ao colocar. E você começa a olhar e fala assim, e agora, Jesus? Eu não quero perder essa bênção que eu comprei. Essa roupa cai bem. Aí você começa a entrar para fechar a boca. Você faz tudo. Mas quando há uma necessidade de você recorrer, a quem você vai recorrer? Para ajustar a roupa. A costureira. Dorcas era quem ajustava as roupas das viúvas. Segura aí. Eu tive a paciência de ilustrar para poder trazer para a tua vida essa revelação. Existem pessoas na nossa vida que são costureiras. Ela é instrumento de Deus para ajudar a ajustar as roupas no nosso corpo. Você vai entender. Existem pessoas que são remédio para a nossa vida. Existem pessoas que são bênção para a nossa vida de tal maneira que nos conduz a caminhos bons. Existem pessoas que têm bons conselhos. E tem amigos que puxam a orelha, pastor Roberto, quando precisam puxar, para a gente entender que as coisas não é do nosso jeito. Então Dorcas, ela fazia dois trabalhos. Primeiro, ela costurava a roupa das viúvas em época de calor. Porque as vestes cobriam seus corpos, mas em dia de frio, ela costurava as túnicas. Eu já te explico. As vestes eram para o calor, e as túnicas eram para cobrir as vestes em dias de frio. Existe Dorcas na nossa vida, que em dia de calor, pressão do dia a dia, em que nós olhamos para a nossa vida e não achamos saída de problema, está sempre costurando as nossas roupas, está dizendo, olha, calma, segura, vai dar certo. Se não aconteceu ainda, é porque a vontade de Deus não chegou. Quantas Dorcas tem aqui nessa manhã? Mas também tem Dorcas em dias frios, de
solidão, em dias de tristeza, em dias de dor, em dias de perda, em dias de luto, que ela costura as túnicas para poder neutralizar os nossos filhos. O que eu quero dizer para você é que Deus quer usar, mas Deus procura Dorcas no nosso meio. O texto, ele vai discorrer dizendo que ela deixa um legado. Você imagina eu e você precisando de uma costureira? Olha que mente perto, né? Agora você imagina uma viúva que não tem mais um provedor, que não tem ninguém para ajudar, e que ela só tem aquela única roupa para vir ao culto. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu já passei por isso alguns anos atrás. Sabe aquela camisa, aquela calça ou vestido que você só tinha, que se deixasse vinha para a igreja sozinho? Que já sabia até o horário do culto iniciar e o culto acabar. Que alguém vai dizer, lá vem a moça do vestido rosa. Lá vem o varão da camisa preta. E pior, e quando era um sapato que ninguém notava, mas ele era aquele sapato guerreiro, furado, que se chovesse ia dar ruim. Assim está Dorcas cuidando de viúva. Alguém que precisava demais de ajuda. Eu sei que às 11 horas eu prometo acabar no horário. Irmãos, eu não passo ao final. Mas eu preciso dizer para você que Dorcas cuidou. Dorcas morre. Na nossa vida há um fluxo de pessoas que entram na nossa vida e saem da nossa vida. Existem pessoas que entram na nossa vida que acrescentam na nossa vida. Mas existem pessoas que já estão fazendo hora extra há muito tempo. E você ainda não notou, ou notou, mas parece que está preso. Tem alguma coisa, um medo, ou um temor, ou é algo que te prende. E Dorcas, quando ela morre, a Bíblia vai dizer que vão lembrar de quem? Pedro. Entendeu o texto? E o que me chama a atenção, missionária Adriana, que quando chamam Pedro na cidade vizinha de Lida, Pedro ele se levanta e vem para Jope. Quando o Pedro chega em Jope, ele tem que se levantar de novo para poder ir até o quarto onde estava o corpo de Dorcas. Mas o que me chama a atenção é que ele se levanta para ir a Jope. Vocês estão pegando? Se levanta para ir ao quarto. Vocês estão pegando? Só que agora ele tem que descer para ir a Deus. Pedro se levanta para ir a Jope. Hoje eu vou mudar uma história naquela terra maldita. Ele se levanta para ir ao quarto. Hoje eu vou mudar a história de viúvas. Só que agora para ir a Deus ele desce. Ele coloca o seu joelho no chão. Mas antes de colocar o seu joelho no chão, ele tem que tirar algumas pessoas de dentro do seu particular. E o texto diz, ele tira de dentro do cenáculo do quarto. E diz a Bíblia, ele dobra os seus joelhos. E ele ora. E ele ora. Sabe o que mudou a história de Jobe? Mudou a história de Tabita? Que mudou a história das viúvas? Foi Pedro entender que quando ele precisava se levantar, ele se levantou. Mas quando ele fosse a Deus, tinha que descer. Nós estamos hoje aqui descendo. Tem alguém de pé para te convidar a descer. Ai, 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 ai. A nossa jovem Stephanie. Não, a Stephanie dele. Acertei. Eu vou treinar. A nossa jovem Stephanie, ela fala sobre a mulher pecadora. E ela entendeu que era embaixo. Pedro sabia que o caminho era embaixo. Oração. Ele vai orar. E o texto vai dizer que ele tira quem não deveria estar. Ele dobra o joelho, ele ora. E o texto diz que ela se levanta. E a primeira pessoa que ela vê é Pedro. Você pode ficar de pé? A Bíblia ela é clara. Existe 10 ressurreições entre Gênesis e Apocalipse. 3 no Antigo Testamento e 7 no Novo.
E o que vai me chamar a atenção, que no Novo Testamento, através da vida de Pedro, a palavra que ele liberou sobre a vida dela foi a palavra parecida com o que Jesus liberou para eles. Levanta-te. Levanta-te, irmã Chile. Levanta-te, irmão Amós. Levanta Andréia, levanta Paula, levanta sua irmã, levanta Verônica. A palavra hoje é levanta. Levanta Josi, levanta. Levanta Osvaldo, que são Adriana, levanta. Mas levanta do quê? Levanta no meio da dor. Levanta no meio da luta. Levanta nos meios vazios existenciais. Levanta. Mas nunca esqueça que haverá um dia que você precisará descer. Como Pedro entendeu. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Senhor, é nessa manhã que nós entendemos o caminho. Nós se levantamos quando temos que se levantar. Mas diante da tua grandeza, diante da tua majestade, diante, Senhor, das nossas lágrimas, que ninguém vê nos quartos fechados, diante das dores, dos lutos, das perdas, diante não dos holofotes, não do público, não diante de palmas, nem de tapas em costas, não diante de elogios, mas diante da tua grandeza. Nós aprendemos como Pedro a descer, a orar, a entregar na tua mão, Senhor, aquilo que não podemos lidar, aquilo que não cabe a gente, está fora das nossas limitações, Senhor. Então hoje, Senhor, como a jovem Stephanie falou, com humildade. Humildade porque não cabe a nós a sair dessa humildade. A reconhecer, Senhor, que é de joelho. Enquanto o mundo se levanta para apontar, a igreja precisa descer de joelho. Para reconhecer que há um Deus que muda a história de cidades, que muda a história de viúvas e que muda a história em geral de famílias. Pai, nós apresentamos, Senhor, diante de Ti, nesse culto de consagração. Faça como fez com esta mulher. Ressuscita aquilo que está morto dentro de nós. Pai, em igreja queremos pedir, Senhor, muda a nossa história. Assim oramos, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Eu de novo quero agradecer a sua atenção. Que não saia daqui, irmãos, com um pensamento que muitas vezes entramos. Não vai acontecer, não vai dar certo. Quantas vezes você já orou, você olha para aquela situação e você diz, Jesus, eu estou cansado. Faz diferente. Independente de acontecer, estou te servindo. Se essa for a vontade de Deus, Deus abençoe a sua vida. Agradeço.